Você vai ouvir agora Por Trás da Mídia, o podcast que te informa o que não foi dito, com os jornalistas Marco Vieira e Digina Torres. Olá, eu sou Marco Vieira. Olá, eu sou Digina Torres. No ar, mais um episódio do podcast Por Trás da Mídia. No programa de hoje abordaremos a mudança de comportamento de alguns brasileiros depois da perda pela Covid-19. Conheci Ana Lu Pontes há alguns anos. Ela e o marido também são praticantes da filosofia budista. Nos encontramos algumas vezes para dialogar sobre essa ótica e outro fato comum entre a gente é o uso da bicicleta. Já nos deparamos indo ou vindo do trabalho pelas ciclovias aqui de Aracaju, ali pertinho da 13 de julho. Para Ana Lu, houve uma mudança de discurso por parte das pessoas que compõem o seu ambiente de trabalho. Segundo ela, é preciso que haja uma união para combater o discurso negacionista. Vamos ouvi-la. Olá, eu sou Ana Lu Pontes. Atualmente eu trabalho como analista de contas médicas e mesmo sendo uma área administrativa, eu consigo perceber o impacto que a pandemia causou na vida das pessoas e em especial na área de saúde. Nós tivemos que continuar trabalhando porque a empresa a qual a gente presta serviço ela não adotou o home office e isso trouxe uma preocupação muito grande porque a gente precisa sair todos os dias, a gente depende do transporte público, quem está saindo todos os dias para trabalhar está vendo como está a situação caótica, não precisa nem muita explicação. No ano passado, eu e meu esposo, nós tivemos Covid e ambos apresentamos sintomas que consideramos leves porque não precisamos de internação hospitalar. Nós tivemos essa boa sorte, a gente ficou apenas em isolamento domiciliar e até onde a gente sabe, os nossos filhos eles não tiveram, ou talvez tenham tido e foram assintomáticos. De qualquer forma, como estavam todos em casa, nós só mantivemos o nosso isolamento mais restrito. Na nossa família nós não tivemos nenhuma perda, mas temos amigos que perderam entes e isso atingiu até a gente de uma forma até que a gente não pensava. Lamentavelmente, tem muita gente que ainda continua sendo irresponsável, negligenciando todas as recomendações e é numa situação que a gente não dá para fingir que ela não está acontecendo. A informação ela está aí todos os dias e o que eu observo no meu círculo é que algumas pessoas mudaram o discurso, porque antes vinham dizendo que, nossa, a gripe matou muito mais pessoas, não aguento mais assistir jornal porque o jornal só fala disso, não pode haver lockdown, as pessoas vão morrer de fome. E depois de ter passado por essa experiência terrível, mudou completamente o discurso, né? Eu espero sinceramente que seja verdadeiro, mas não quero que, por mais que a pessoa seja negacionista, seja necessário que aconteça isso com todo mundo para que todas as pessoas abram os olhos e comecem a se cuidar. Essa semana, mais alguns colegas meus tiveram que se afastar por conta disso. Tem um esposo de uma colega da gente até que está numa situação grave mesmo, está em hospital. É até meio difícil para mim falar porque essa semana eu fiquei muito mal com essa situação dessa quantidade de gente morta, porque eu falei até durante o horário de almoço com o pessoal lá no trabalho, como que às vezes cai um avião lá, sabe, do outro lado do mundo e todo mundo aqui fala, nossa, luto pelo avião que caiu, morreu 200 pessoas, morreu 400 pessoas, não interessa, eu não estou dizendo que a gente não deva praticar empatia com outros de forma alguma, mas quando morreu o equivalente a 4 aviões em um dia e as pessoas parecem que não se importam com isso, estão tratando como se fosse natural, gente, e isso não é natural. A morte ela tem que ser tratada como uma coisa natural, mas uma coisa que pode ser evitada não é natural. Então vamos cuidar mais da gente, vamos cuidar mais das pessoas que a gente ama. Se possível, compre uma máscara da melhorzinha mesmo para você utilizar quando for necessário sair, até porque essa variante que está rodando o Brasil todo, ela é muito mais contagiosa. Vamos brigar sim, vamos defender a vacina, vamos defender a ciência,
Vamos defender as medidas mais restritivas, que nesse momento é o que a gente está precisando. A gente precisa se unir, porque a gente está vivendo num momento muito obscuro. Mas não vamos deixar isso vencer. Obrigada pela oportunidade e boa sorte para todos nós. Trabalhei com Jadilson Simões em 2010. Fomos colegas de redação. Só soube que o cinegrafista Dedé Simões era seu irmão há pouco tempo. Não me atentei ao sobrenome. Para Jadilson, a perda do irmão fez com que ele e a família redobrassem ainda mais os cuidados. Enfrenta não somente a dor da perda, mas a sensação constante de que a qualquer momento pode contrair o vírus. Vamos ouvi-lo. Olá, aqui quem fala é Jadilson Simões. Sou fotógrafo, repórter fotográfico do Jornal da Cidade, da Assembleia. Ultimamente, há um mês atrás, eu perdi meu irmão, Dedé Simões. E é duro um familiar, embora assim, sem a gente nem se despedir. E sequer a gente conseguir fazer um velório digno, né? E é ruim. É ruim porque a falta que um ente querido faz para uma pessoa é desolador. E você ficar sem poder fazer nada. A pessoa lhe pedir para, pelo amor de Deus, me tire daqui. A pessoa não tem o que fazer. Não pode fazer nada, você fica de mãos atadas, você fica acuado, você vira um inútil diante de uma pessoa que você ama, pedir, por favor, me ajude. É triste. É triste. Diante disso, antigamente eu respeitava bastante as orientações, as medidas de segurança. A gente respeitava, usava máscara, a gente sai com máscara. Agora a gente duplicou essa atenção. Se a gente lavava as mãos, agora tem que lavar mais, sabe? Você não sabe onde pega, que já fica com o sentimento de que está contaminado. Um espirro, uma dor na garganta. Qualquer coisinha que você, até ficar tonto, você, meu Deus do céu, já fica com medo pensando que essa doença. Meu Deus, será que eu vou daqui acordar amanhã de manhã bem? É muito ruim, é muito ruim. Então, gente, eu peço assim, vamos se cuidar mais, porque cada uma pessoa que não se cuida contamina várias. E dentre essas várias pessoas que estão sendo contaminadas por aquela que não se cuida, por aquela que não tem os cuidados, quem está sendo contaminado às vezes está se cuidando bastante, como eu agora também estou. Eu estou isolado, eu estou dentro de casa. Se eu saio é uma coisa para trabalho, é para comprar alguma coisa necessária. Entendeu? E assim, é muito triste você ver uma pessoa não dando uma seriedade, não dando importância a essa doença. Essa doença, gente, não é uma doencinha, não. Essa doença é uma grave doença e mata rápido. Meu irmão durou 1 semana para morrer. E estava bem. Estava bem, Dedé era alegre, Dedé era feliz, Dedé sorria. Foi embora em 1 semana. Minha gente, não é uma gripezinha, não. Para Lília Mesquita, apesar de tantas perdas no Brasil, muitos ainda não mudaram o comportamento e não respeitam a dor do outro. É muito difícil falar sem ter emoção. Perder uma pessoa que você viu outro dia bem, sorrindo, e do nada você recebe uma ligação e sua prima morreu. É assim desesperador, gente, sabe? E você vê tanto caos, tanta loucura, falta empatia, respeito pelo outro, amor e compreensão. Então, o mais difícil disso tudo é apaziguar o coração, né, dos familiares mais idosos. O nosso, quando a gente vê que as coisas estão regredindo, então é muito difícil.
Eu tenho fé que tudo isso vai passar, mas precisamos fazer a nossa parte. Cuidem-se, cuidem dos seus. Respeitem aqueles que vocês não conhecem, mas que estão sofrendo porque perderam um familiar. A vida é um sopro, então a família passou a ser mais próxima, mesmo na distância. Então todo domingo a gente tenta se comunicar, se falar, saber como é que os tios estão, né? A gente vive numa cidade pequena, mas o cotidiano da gente não permite que a gente... E a gente também tem culpa nisso, né? A gente acaba não procurando o outro, achando que ele vai estar sempre ali disponível. E nesses tempos não é assim. Então, sabe, você vê que a gente está regredindo e tanta gente mais morrendo. A gente cuidando né, da gente, cuidando dos nossos, e muita gente lá fora não tá nem aí, né, sem respeitar o luto, sem respeitar o próximo, achando que é invencível. Não, ninguém é invencível. Essa doença, ela veio para todos. Mesmo que no começo a gente não entendesse como é, agora a gente já tem bastante informação, então não justifica o que nós estamos passando, vivendo e vendo. O que me deixa muito triste, porque eu pensava que as pessoas fossem passar a ter mais empatia, mais respeito pelo outro, mas o que eu venho vendo, no pouco que eu saio, é egoísmo, é individualismo, é desrespeito pelo outro. É numa fila, no trânsito, enfim. Eu gostaria muito que tudo isso deixasse uma lição positiva para as pessoas, né? Quem não perdeu, que respeitasse aqueles que perderam amigos, que perderam familiares, né? Tiveram famílias destruídas, mãe, pai, filhos. Então, é muito triste você ver que a humanidade continua desumana e ainda mais desumana, porque não consegue se colocar no lugar do outro. Eu gostaria muito que isso mudasse, que essa pandemia trouxesse essa lição de empatia. Para Hipérides Lopes, estar em bares e restaurantes não é um comportamento muito indicado diante desse cenário de perdas. Vamos ouvi-lo. Meu nome é Hipérides, eu estou aposentado há aproximadamente 3 anos e meio e mais ou menos aí no meio do processo da minha aposentadoria até o dia de hoje ocorreu a pandemia, né? A pandemia do novo coronavírus. E o que eu posso dizer, eu particularmente não tive nenhum sintoma, não desenvolvi a doença. Espero que isso não aconteça. Mas realmente no meu entorno eu tive bastante pessoas, né, que se contaminaram, ex-colegas de trabalho, parentes, gente conhecida, né? E tive algumas perdas também, né? Perdi uma prima, aproximadamente 52 anos de idade, 53. Perdi um sobrinho de 29 anos de idade. E também teve um cunhado de minha esposa, não é parente, mas cunhado de minha esposa, pessoa próxima, que faleceu tinha 47 anos de idade. Fora isso, algumas pessoas estiveram internadas, minha sogra esteve internada, algumas pessoas próximas também tiveram doentes, né? E minha sogra ela teve até na UTI, minha cunhada também. Mas enfim, o que eu poderia dizer? Acho que o risco, né, da pandemia e a gravidade da doença está colocada, está posto aí, né? O que é divulgado na imprensa acho que é suficiente para a gente ter uma noção do que significa. E eu acho pouco provável que exista alguém que não tenha pelo menos um conhecido que teve a doença, né? Em alguma forma e com alguma gravidade. Então eu tenho uma condição privilegiada, eu não quero dizer, né, fazer coro com os que acham que, olha, eu tenho que se isolar de qualquer forma, sem que para isso haja uma infraestrutura. Eu acho que eu tenho uma condição privilegiada por estar aposentado e isso me permite ficar em casa
né, isolado e com mais tranquilidade seguir protocolo. Para quem precisa efetivamente trabalhar, eu sei que é mais difícil, mas eu acredito também que seguir os protocolos, eu acho que é o mínimo que pode ser feito, né? O uso de máscara, né? Manter higiene, usar álcool gel, essas coisas assim. Na medida do possível, manter o isolamento social. Também eu acho que é o mínimo que se pode fazer. Agora, a gente tem também que entender que existe uma responsabilidade muito grande, né, dos governos, aí, tanto federal, estadual, municipal. Não é simplesmente responsabilizar as pessoas. Seria uma coisa muito fácil responsabilizar apenas as pessoas, mas é preciso também que haja uma liderança, né, que crie, né, mecanismos para que as pessoas realmente consigam seguir minimamente esses protocolos. E o essencial é a vacina. A gente tem que apostar nisso aí. De qualquer forma, né, eu acho que o objetivo é verificar também o comportamento das pessoas. Eu acredito que estar em bares, restaurantes, sair, né, ir para aglomeração é um comportamento muito indicado nesse momento de pandemia. De modo que eu acredito que pode ser feito no momento. A melhor chance para que a gente se mantenha afastado, né, do perigo é, na medida do possível, realmente manter o isolamento e esses protocolos mínimos. Nos corredores do Palácio de Despachos, uma das sedes do Poder Executivo em Sergipe, uma voz ecoa com clássicos da MPB. Fiquei surpreso quando soube que a voz era de uma das moças que fazia a limpeza do local. Dei os parabéns a Léa e fiquei na torcida para que ela seguisse em carreira musical. Para Léa, perder um amigo no trabalho fez com que ela abrisse mais os olhos para o que está acontecendo no mundo. Vamos ouvi-la. Aqui quem fala é Léa Calazans. Hoje eu quero falar sobre essa doença que está matando muita gente, está separando muitas pessoas uns dos outros. A gente hoje não pode mais nem abraçar, nem beijar, né? Então eu quero falar sobre essa doença que é o Covid-19. É uma doença que abalou muito o sistema nervoso de muita gente, entendeu? Principalmente a mim também, que eu sou uma das vítimas. Eu tive o Covid-19. Perdi uma pessoa muito especial na minha vida, que era um garçom do meu trabalho. O nome dele era Geovan dos Santos. Então, essa perca do meu amigo me abalou muito. Fez com que eu abrisse mais meus olhos para a realidade da vida. O que está acontecendo aqui no mundo, né? Então, fez com que eu me prevenisse mais, usasse máscara, todas as máscaras, usasse mesmo o álcool com gel, entendeu? Lavasse as mãos ao pegar em qualquer coisa, em qualquer lugar. Então, assim, essa doença pega em rico, em pobre, em pessoas afrodescendentes, pessoas brancas, pessoas negras, todas as tribos, entendeu? Então, hoje eu quero falar que vocês se previnam mesmo, que vocês se cuidem. Fique em casa, se precisar, vá comprar o seu objeto, mas volte para casa. Lave as mãos, use máscara, sabe? Para que sua família, na sua casa, não seja uma das vítimas, entendeu? Então, eu tô aqui para dizer a vocês que eu tô com o meu sistema tá muito abalado sobre essa doença. Tá muito, sabe? O pessoal tá brincando com isso não é brincadeira. Então, se cuidem. Beijos. Aqui quem fala é Léa Calazans. Eu tenho 33 anos, eu sou solteira, tenho 2 filhos, trabalho e também eu tenho muito medo de pegar de novo. E eu sou vítima de Covid-19. Tive todos os sintomas, entendeu? Menos falta de ar. Mas perdi o cheiro, perdi o paladar, perdi tudo. Tive disenteria, tive dores. E hoje ainda hoje eu sinto, entendeu? Eu tenho as sequelas. Então eu preciso que vocês se cuidem, tá? Beijo pra vocês. Criamos o quadro Apoio Cultural com o objetivo de fomentar a economia solidária. Nesta semana, quem vem vender o seu peixe é Alexandro, da Sapienza. Vamos ouvi-lo.
Apoio Cultural. Acelere seus resultados com a Sapienza. 67% da jornada do comprador agora é feita digitalmente. Isso significa que sua estratégia digital é mais importante do que nunca. A Sapienza é uma empresa sergipana especializada na geração de leads para aumentar o faturamento da sua empresa. Aceleramos o crescimento de empresas utilizando estratégias de marketing e vendas, análise de dados de otimização de resultados, produção de conteúdo e campanhas com foco em performance. Se você tem uma empresa de serviços ao consumidor, varejo físico ou e-commerce, acesse www.sapienzae.com.br para saber como acelerar os seus resultados junto com a gente. Fato da semana. Uma matéria da Folha de São Paulo deste último domingo, 7 de março, revelou que o governo federal rejeitou 70 milhões de doses da vacina para a Covid-19 fabricada pela Pfizer. De acordo com o jornal, a recusa aconteceu em 14 de agosto de 2020. Caso o governo tivesse aceitado, teríamos 500 mil doses em dezembro passado e o restante dos 70 milhões até junho deste ano. A White Martins divulgou em nota que solicitou o apoio logístico para o transporte de oxigênio para Manaus em janeiro e não teve o pedido atendido por parte de coronéis que assessoram o ministro da Saúde. Vimos o que aconteceu. Mais um erro na gestão do governo Bolsonaro. Além do próprio ser truculento e não demonstrar nenhum apreço ao sofrimento de milhares de famílias brasileiras, não há como dissociar a má gestão do combate à pandemia no Brasil da corresponsabilidade pelas mais de 260 mil mortes até agora, 10 mil só na última semana. Como me disse uma amiga, quem tem um pouquinho de humanidade que seja, não defende esse governo. Fake da semana. Lembrando mais uma vez que esse quadro são para aquelas notícias tão absurdas e surreais que parecem fake, mas infelizmente não são. O fake aqui nesse caso é uma ironia, tá bom? E o fake da semana não poderia ser outro. Vocês viram a comitiva brasileira que viajou para Israel? Um dos integrantes é o ministro Ernesto Araújo, das Relações Exteriores, que foi obrigado a utilizar a máscara durante uma coletiva. O motivo da viagem foi para conhecer um pouco mais um spray nasal desenvolvido por lá, mas sem eficácia comprovada. O que Israel usa mesmo é a vacina. O país já vacinou mais da metade da sua população. A vacina da Pfizer, que o governo Bolsonaro recusou ano passado. Na comitiva não foi nenhum especialista brasileiro, mas os deputados Eduardo Bolsonaro e Hélio Lopes foram. Podemos ficar tranquilos com essa comitiva? Nunca na galáxia. Nela, só mesmo o satélite brasileiro Amazônia 1, divulgado por Bolsonaro com uma imagem da HQ da Liga da Justiça. Não cansam de fazer a gente passar vergonha. Esse foi o Por Trás da Mídia. Esperamos vocês na próxima semana. Tchau, tchau. Vale lembrar, se tiverem alguma dúvida ou sugestão de pauta, por favor, nos envie um e-mail para podcastptm@gmail.com ou entre em contato conosco através da nossa página no Instagram, @podcastportrásdamídia. Até semana que vem. Opa, peraí. Sério? O ministro Edson Fachin do STF acaba de anular as condenações contra o ex-presidente Lula. Com isso, o pai tá on. E 2022 é logo ali. Um abraço e até a próxima semana.